Bom dia, minha gente. Eu caio novamente na rua para vocês. Olha, eu vou mostrar umas coisas assim tão bacanas para aqueles que não conhecem, nunca viram como é a neve, como se trata da neve, como as pessoas agem com a neve. Isso vocês podem participar nesse vídeo. Agora são 8h15, 8h20 mais ou menos da manhã, gente. Eu caio cedinho acordado, né? Trabalhou até ontem às 10 da noite. Começou hoje 6 e pouco da manhã, juntando as notícias e agora já na rua, trazendo informações e imagens fantásticas. E 8h15, 8h20, 6 graus negativos, gente. Negativos. E nós vamos passeando e falando sobre a verdadeira causa. Parceria alemã-russa a ser evitada. Será que isso é, no fundo, para todo esse acontecimento, é a razão, é a causa? Sobre isso nós vamos falar nesse vídeo. E vou passeando aqui nessa rua e vocês vão ver. Primeiro quero agradecer a todos pelos seus comentários também. Quando eu pedi se vocês querem saber os preços dos apartamentos aqui da nossa cidade. Muitos escreveram que sim. Num dos próximos vídeos eu vou passar para vocês. Outros me escreveram, mas Caio, como o teu carro está fora na rua, por que vocês não fazem simplesmente um telhado de madeira, tal, tiras em cima e acabou-se. Já tem. Gente, vocês podem ver aqui um Audi A6, tá? Que nem o nosso carro, na rua. E aqui tem um coberto. Esse carro aqui já tem 19 anos. Coberto com uma lona. Vocês também já falaram, eu coloquei uma lona no meu carro antes da gente ir para Portugal. E quando eu voltei, tinha chovido bastante, também tinha nevado um pouco. E essa lona soltou cor, gente. E o nosso carro pegou cor dessa lona. A melhor Alemanha de todos os tempos, né? Cada vez mais melhores produtos também aqui. Eu fiquei com tanta raiva, mas ainda a grande parte dessa tinta eu consegui tirar. Mas na plaquinha continua a tinta. E para construir qualquer telhado assim, não pode, gente. Não pode. Aqui tem leis, regras. Regras que realmente fazem com que a vida às vezes fica meio desagradável. Porque para tudo você tem que pedir licença. Para trocar uma janela, fazer uma janela um pouco maior, você tem que pedir licença. Né? Você não pode simplesmente mexer na sua casa, na sua própria casa, não, gente. E assim também você não pode simplesmente construir uma construção fácil, simples de madeira com um telhado em cima para guardar o carro. Você tem que ter permissão, tá, gente? Mas vamos ao vídeo verdadeira causa, parceria alemã-russa a ser evitada. Será, gente? Será que isso realmente é a causa da atual situação que a gente está enfrentando aqui na Europa? O objetivo principal da política externa dos Estados Unidos é o de promover uma cunha nas relações entre a Alemanha e a Rússia, a fim de consolidar sua própria supremacia global. Sempre foi do interesse dos Estados Unidos impedir uma aliança euroasiática. Se a gente vê todo esse conflito através dessa razão, dessa causa, tudo ganha uma outra visão, né, gente? Tá entendendo? Se a gente começa a ver isso de forma que a razão por tudo é o afastamento da Alemanha com a Rússia, então ganha um outro sentido, né? Os países da OTAN não haviam cumprido seu compromisso de não expandir 1 centímetro em direção à Rússia. E é por isso que a guerra na Ucrânia tinha surgido agora. Acho que para a maioria de nós isso é óbvio, né? Tudo que foi combinado depois da Alemanha ter se
unificado novamente, tudo isso foi pro saco. Cada vez mais os amigos alemães da guerra e das armas, assim como os lobbyistas de armas, estão assumindo o leme político. Cada vez mais. A gente percebe isso. Se a gente tem os olhos e ouvidos abertos, a gente percebe que cada vez mais lobbyistas que são a favor de levar mais armas, porque armas, você sabe, né? Traz paz, né? A gente encontra cada vez mais no noticiário nas mídias alemãs. Quando tem um tipo de um talk show, sempre tem as mesmas pessoas participando. E parece assim uma cópia da situação que a gente enfrentou desde 2020, quando se tratava da saúde. Sempre tinham os mesmos especialistas. Nunca foram convidados aqueles que tinham outra opinião. E a mesma coisa acontece agora. Pelo menos eu observo isso. Talvez vocês tenham uma outra noção disso tudo. Cada vez mais, ao mesmo tempo, eles dizem que a Alemanha também estava sendo cada vez mais pressionada pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos para apertar o curso de guerra contra a Rússia, por exemplo. Lembra? O papo sobre o envio de tanques alemães? Vários países dentro da União Europeia trabalham com os tanques alemães, Leopardo 2. Só que eles não podem simplesmente entregar os tanques para a Ucrânia, porque foram construídos e desenvolvidos aqui na Alemanha. Então, toda a tecnologia que contém, quando eles passam adiante, eles têm que receber a aprovação do governo alemão, que nesse momento não acontece. Pela minha surpresa, sinceramente, porque eu achava que o nosso querido Olaf Scholz, o senhor, ia ficar de joelho com a pressão que podia ter acontecido semana passada. Mas, por enquanto, ele ainda não concordou na entrega de tanques alemães. Para minha surpresa, porque eu achava que, com certeza, ele ia aceitar isso. Mas fiquei realmente surpreso e nós vamos esperar pela razão, né? Talvez eles também não tenham peça de manutenção, né? O suficiente, quem sabe, né? Mas, de repente, ele também pensa um pouco mais alto, uma vez ele pensa no povo. E o que pode significar isso se um tanque alemão começa a lutar contra um tanque russo? O que isso pode significar depois de 77 anos de paz? Tá entendendo? E essa lógica obscura está atualmente sendo transmitida em todos os canais. Acabe com a guerra, envie tanques. Sim, é claro, tanques trazem paz e armas salvam vidas humanas. Você tem que se perguntar, eles são todos completamente loucos? Nós já comentamos isso várias vezes e várias vezes a gente já se perguntou se aqueles que lideram a Alemanha, tal, todos eles são loucos mesmo? A Rússia sempre de novo mostrou que está disposto a negociar e as negociações são a única saída para essa perigosa espiral de escalada, que poderia não só levar a anos de guerra, de atrito e centenas de milhares de mortos, mas também acarreta um risco extremo de culminar em um confronto nuclear e uma guerra mundial em algum momento. Essa é a verdade, gente. O perdedor, nós aqui, né? O perdedor em tudo isso é a Europa, especialmente a Alemanha, que agora aparentemente também deve ser enviada para o fogo e a linha de chegada russa de forma especial, a fim de tornar a cooperação alemã-russa, da qual os Estados Unidos sempre tiveram medo, impossível para o futuro próximo e distante, ou, pior ainda, a fim de limitar uma possível escalada se ela vier para partes da Europa e especialmente para a Alemanha. Pensa um pouco nisso, se a gente observa isso tudo
de um outro ângulo, começa a ter um outro sentido. E sobre isso, nós também temos que questionar e prestar atenção. O que daqui para frente pode nos trazer essa outra visão. Forte abraço, nós vamos querer manter vocês informados com mais informações diretamente aqui da Alemanha, da Europa e, logicamente, também do resto do mundo. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente!